o governante não deve achar que é chefe do povo. Não, muito pelo contrário. Aqui há uma inversão de papel. Você vê um engravatado e tal, e ele quer ser chamado de excelência, quando no seu trabalho, naquilo que ele faz no dia a dia, não tem excelência nenhuma. Ok. Porque a excelência deve ser resultado do bom trabalho que você faz, do trabalho de excelência que você faz. Em Angola, a política é o trampolim para as pessoas se realizarem. Ou seja, se tu olhares para o leque, por exemplo, de acionistas dos nossos bancos, se olhares, por exemplo, a nível da banca angolana e olhares para o leque de acionistas, 99% dos acionistas são políticos. Se tu olhares para, por exemplo, os empresários bem-sucedidos a nível do país, 99% são pessoas ligadas a políticos, ou são mesmo políticos, ou são testa de ferro de políticos, ou são políticos. Infelizmente em Angola é assim, porque um pacato cidadão, até para conseguir um créditozinho, você tem que passar pelo político. É o político, a decisão final é do político. E então, se tu não tiveres filiação acérrima a um determinado partido político, ou não tiveres links de pessoas ligadas ao partido que sustenta o governo, no fim do dia tu podes ralar e acabas por não conseguir esse crédito. O grupo Carrinho diz que se for atacado pelo próximo governo, é um tiro direto nos pés do presidente. Por que é que achas que este grupo fez essa afirmação? Não, é uma luta de mafiosos, né? Saíram os antigos mafiosos que estavam ligados, porque Angola é um país essencialmente governado por mafiosos. Saíram os antigos mafiosos, que o presidente João Lourenço, num dos seus discursos, apelidou de marimbondos. Saíram os antigos marimbondos e os novos marimbondos, como eles conhecem como é que funciona o sistema, já estão preocupados com o day after, já estão preocupados o que é que vai acontecer depois da governação do presidente João Lourenço. Um ativista cívico que se preze como ativista cívico não deve estar ligado a nenhum partido político. Tanto não deve defender ideologias político-partidárias. Para começarmos. Depois, há hoje no ativismo cívico uma tendência de busca de protagonismo. As pessoas não olham de facto para aquilo que devem fazer, para a advocacia social que devem fazer como tal. Olham mais para a busca de protagonismo. Isso emperra, em grosso modo, aquilo que é a luta que as pessoas fazem. É preciso que a questão, por exemplo, se eu hoje criticar um partido político na oposição, vêm alguns ativistas ligados a partidos políticos a atacarem. Okay? Porque nós criamos a ideia de que os partidos políticos, os atos das figuras de proa ou dos militantes dos partidos políticos da oposição não devem ser escrutinados. É um grande erro. Se nós não tivermos partidos políticos fortes, nós também não teremos instituições fortes, porque é importante perceber que os partidos políticos são o viveiro dos quadros do país. Se ele eventualmente amanhã for poder, vai ser um diabozinho que você próprio criou, porque você foi passando a mão na cabeça dele. Então é importante que as pessoas tenham consciência que a UNITA está nas instituições, sobretudo aquelas instituições em que estão de forma representativa, como é a própria Assembleia Nacional, como é a Comissão Nacional Eleitoral, as comissões nacionais provinciais. Se nós hoje andarmos um bocadinho aqui, para humilharmos um bocadinho aqui a URB e perguntar qual é o programa de governo do MPLA, as pessoas não conhecem. Qual é o programa de governo que a UNITA apresentou nas últimas eleições, as pessoas não conhecem. Mas votaram. Mas votaram, por quê? Porque votam no partido
latido do coração. Ok. Não e é isso que nós temos que começar a emancipar a consciência das pessoas. As pessoas têm que votar nos programas eleitorais, ver se é execuível o programa, se não é execuível. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947 055 402 944 090 783. E-mail geral@netquieto.ao. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. De ouvinte, papo reto, Ouvintes, audiência, boa tarde mesmo, bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, 16 horas e 1 minuto. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 é o ano. Estamos no nono mês do ano, estando a faltar 3 meses para a conclusão do ano 2023-2024. Se aproxima e há quem quer que cheguemos até 2027 com a maior brevidade possível, porque ver algo aí a mudar. E é de mudança que vamos falar, porque temos aqui o nosso convidado, que eu geralmente falo o nome dos nossos convidados depois da publicidade. Mas antes, deixa falar para si que está connosco, acompanhar-nos pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando aqui para si, conteúdo diversificado. Você que está connosco pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito, tá? Então, não deixe que as pessoas te contem, te informem, seja mesmo informado. Basta que você subscreva ao nosso canal para estar por dentro de todas as informações que vamos partilhando. Você que é empresário, pretende alavancar os seus níveis de venda, pretende vender, portanto, pretende que o seu conteúdo chegue até o público-alvo. Então, o que deve fazer é mesmo entrar em contato conosco pelo número que está em rodapé para que ajudemos a vender, alavancar os seus níveis de venda, ajudemos então a fazer com que o seu produto chegue ao público-alvo, tá certo? E, consequentemente, fazer dinheiro, tá? O espaço para parceiros está em aberto. Então, falando em parceria, dinheiro, vamos faturar e dar a faturar, já voltamos para a conversa. Publicidade na rádio, até já. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada.
WhatsApp 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Então, de volta aos estúdios da Rádio 20 e estamos aqui com o convidado do dia, Luís de Castro, presidente do Njango Cultural e ativista também. Vamos querer entender o que é o Njango Cultural, objetivos, se tem alguma filiação com o governo também, né? Se é parceiro. Muitas outras coisas aqui sociais que vamos procurar entender, tá? Porque com a dificuldade financeira, como dizem, Angola é um país de links, quem não está com o governo nada faz. Nós aqui também somos muitas vezes confundidos, nós não estamos associados a nenhuma bandeira política, não estamos associados com nada, somos apenas jovens trabalhadores a custo próprio. Luís de Castro, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde Paulo Negrão, boa tarde angolanas e angolanos que assistem todos os dias a esse canal, boa tarde extensivo ao pessoal da diáspora. Muito bom, obrigado mesmo. Já agora, por que a diáspora? Porque esse programa é um programa também muito assistido a nível da diáspora e os feedbacks que nós temos estado a receber a nível da diáspora é muito forte. Daí que aproveito também incentivar ao Paulo Negrão e a sua equipa que continuem a trilhar esse caminho de informar não só os angolanos residentes em solo pátrio, mas todos aqueles angolanos também que por situações anómalas ao país ou por outras situações que têm a ver com assuntos pessoais, abandonaram a mãe pátria para estar em outras latitudes do mundo. Ok, muito bom. Eu te faço essa pergunta porque a diáspora, porque há ativistas que por aqui passam e dizem que os manos da diáspora ajudam muito mais do que os manos cá em Angola, ou seja, ajudam mais no desenvolvimento do ativismo, mas apoiam mais o ativismo do que propriamente os manos aqui, que estão mesmo aqui conosco a passar pela mesma situação. Bem, é uma realidade que eu desconheço, tenho pouco contacto com o pessoal da diáspora a nível do ativismo, falo com muito poucos e a interação que nós temos é a nível apenas de troca de informações e às vezes participamos em programas juntos, então essa realidade de apoios ou não apoio eu desconheço, mas se fazem, quero aqui incentivar para que continuem a fazer. Aliás, a luta não deve ser feita de forma isolada. Toda a união que se pode fazer em torno dessa luta é muito bem-vinda. Ok, muito bom. Ainda não entramos na nossa conversa, mas vou aproveitar essa deixa. Você sente, Luís, que as pessoas do asfalto, não da periferia, as pessoas do asfalto, do prédio, das boas condições, acabam por enfraquecer o ativismo quando somente os da periferia vão e os dos prédios da cidade não vão? Isso enfraquece o ativismo? Bem, eu tenho uma lógica de vida diferenciada essa. Eu olho para o angolano como angolano, não olho para o angolano como do asfalto ou da periferia. Ok. Agora, é importante aqui referir que muitas vezes as pessoas não têm solidariedade com os outros. Vamos lá ver uma coisa. O facto de eu ter energia, o facto de eu ter água, não significa dizer que eu não tenha de estar solidário àquelas pessoas que não têm. Okay. Então, é importante todos nós juntarmos sinergia para que efetivamente haja uma Angola melhor, uma Angola próspera para todos e não que se criem ilhas, que se criem pessoas que tenham mais direito que os outros. Somos todos angolanos, temos todos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Então é importante que haja solidariedade entre os cidadãos. Ok, muito bom, muito bom. Perfeito. E por isso existe aí o projeto Njango Cultural. Certo. Falando um bocadinho deste projeto, o que é, o que é que vocês são, o que é que vocês fazem? O Njango Cultural é um projeto cívico e patriótico que teve a sua gênese na província do Ambo. Nós começamos como sábados de cidadania, ou seja, havia a necessidade na província do Ambo de se ter uma plataforma de debates.
Ok. E então nós criamos um projeto que era o Sábado de Cidadania para levarmos quinzenalmente debates à municipalidade do Ambo. E foi assim que nós começamos. Mas isso foi em 2017 e na altura, quando estávamos em vésperas das eleições, havia uma tendência de aproveitamento político, né? Ou então o executivo provincial queria aproveitar aquele espaço para fazerem passar a mensagem do partido que sustenta o governo. Ok. E naquela altura nós decidimos então que era importante fazermos um interregno, que é para não desviarmos a matriz do projeto. Foi assim que fizemos o interregno. Depois das eleições, acho que já 2018, vimos a necessidade de devolver o espaço de debates à província do Ambo. Mas já não queríamos surgir como Sábados de Cidadania, porque nessa altura a JMP lá também já tinha um projeto que era o sábado, penso que era Sábados Acadêmicos. E então nós víamos que havia aqui uma imiscuidade e que devíamos inaugurar um outro projeto. Foi assim que nós inauguramos o projeto Jango Cultural. Começamos com debates, quinzenalmente levamos figuras proeminentes, não só da política angolana. Na altura, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, levamos o doutor Abel Chivucuvuco, levamos o doutor Mário Pinto de Andrade, levamos o João Paulo Ganga, o sociólogo João Paulo Ganga, um leque de acadêmicos e políticos que quinzenalmente iam ao Ambo para debater questões sociais, políticas e econômicas do país. Ok. Portanto, o grande objetivo do Jango Cultural é a defensoria dos direitos humanos e também a fiscalização, a boa governação. Portanto, Ok. temos estado a fazer caminho durante todo esse tempo. Estamos agora a nos estender para o país todo. Já temos a nossa representação na província do Bié, onde tivemos há dias a fazer uma palestras tanto no município do Cuito como no município do Andulo, um município de uma relevância política indizível. Vamos agora, no declinar desse mês, fazer o empossamento da nossa representação do Jango Cultural cá em Luanda, que teremos como figura de proa o ativista Pique Ngundiakazi. Ok, muito bom. O município do Andulo, acabei de falar agora do município do Andulo, teve um episódio há alguns dias em que apareceu a polícia, né? E daí vocês foram conotados, não digo, se calhar como vandalismo, ou atos de vandalismo, segundo eles, né? Vândalos, vocês foram conotados como vândalos e criou-se um episódio em que desestabilizou a atividade que vocês foram aí criar. Tão rapidamente, para entrarmos já na nossa conversa, né? Diz só o que aconteceu de concreto aí. Porque é um vídeo que você explica, mas também queremos ouvir aqui rapidamente. O que aconteceu foi essencialmente o seguinte. Nós fizemos no dia 9, no dia 8, a palestra no município do Cuito e correu no auditório do INE Marista e correu superlativamente bem. Mas no dia 9 de manhã nós saímos para o município do Andulo. Mas nós fomos e tínhamos consciência que iríamos fazer a nossa atividade na periferia do município, porque todas as diligências que foram feitas a nível do município do Andulo com a administração municipal para a cedência de uma sala foi indeferida pela administradora municipal. Quando chegamos ao Andulo, nos dirigimos à sala onde iria acontecer e por acaso fiquei muito espantado e devo já aqui parabenizar a juventude e não só do Andulo, porque tivemos uma adesão muito grande. Não era crível que num município tão distante como Andulo tivéssemos
média de 170, 150, 170 jovens numa sala como aquela. Ok. E isso deixou não só a administradora, mas como os próprios órgãos de defesa e segurança um bocadinho amuados, porque sabe que nós em Angola não temos um regime nem democrático, nem autocrático pleno. Nós temos em Angola um regime que eu chamo regime híbrido, que é autocrático competitivo. Portanto, esmiuça só bem isto que estás a dizer, autocrático competitivo. Esse regime híbrido, autocrático competitivo, é um regime que ele tem as instituições, por exemplo, ele organiza eleições, mas as eleições são controladas pelo partido que sustenta o governo. Só realizam para dizer que realizaram, é isso que exatamente. Ele tem os tribunais, mas os tribunais no fundo são controlados pelo poder político. Ele tem a Assembleia Nacional, mas no fundo o poder político ainda manda, o titular do poder executivo ainda manda na Assembleia Nacional. Portanto, e de que forma, se por exemplo o presidente violar a Constituição, de que forma é que o presidente será penalizado se tem o controle de tudo isso? Portanto, nesses sistemas híbridos, autocrático-competitivos, o presidente da República quase que não é penalizado. Não existe penalização do presidente da República. Aliás, é só nós olharmos para aquilo que acontece em Angola, por exemplo. Eu às vezes faço referência, eu gosto muito da filosofia helênica, da filosofia grega, e gosto muito de viajar para Atenas do século V. E na Atenas do século V a vida masturbava-se na rua. Okay. E quando as pessoas perguntavam por que ele masturbava-se na rua, ele dizia que ele faz em público aquilo que os outros fazem em privado. Portanto, eu caracterizo assim a nossa política hoje. Portanto, aquilo que o outro, no tempo da outra senhora, fazia-se de forma adornada, hoje faz-se de forma aberta, sem temor nenhum. Por exemplo, é só olharmos, por exemplo, como a forma como o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, faz as adjudicações diretas a empresas de pessoas muito ligadas a elas. Num sistema democrático, num sistema em que as instituições ou os outros poderes não se subordinam ao Poder Executivo, nós teríamos, portanto, alguma punição ou mais controle ao próprio titular do Poder Executivo. Nós em Angola não temos isso, mas não temos isso porque nós temos um regime autocrático competitivo, ou seja, as instituições estão aí, mas estão de forma adornadas. Se olhares também para o Executivo, vê o titular do Poder Executivo, ou o Poder Executivo é unipessoal, tudo o resto são auxiliares do titular do Poder Executivo. Então, já vês como é que nós andamos ao sabor do vento. Ao sabor do vento, ok. Luís de Castro, nós vamos fazer um intervalo para publicidade, já voltamos para mais conversa consigo, tá? Ouvintes, publicidade, intervalo, publicidade, até já. GPS P1, localização de veículos e gestão de frotas 24 horas. Temos para si instalação de GPS, rastreamento em tempo real em qualquer dispositivo. Temos também desenvolvimento de projetos Dashboard, Power BI e Excel. Estamos localizados no KK 5000, na última passadeira. Ligue já 927 04 24 87. Website gpsp-one.co. GPS P1, segurança automotiva. De volta à entrevista com o Luís de Castro, ativista, e tivemos que fazer intervalo para a publicidade. És um ativista muito envolvido em ações filantrópicas, né? E naturalmente acabas por ajudar o Estado, ok? Porque são menos pessoas a reclamar de fome, cesta básica e outras necessidades que nós temos. É uma ajuda direta mesmo ao governo. Então, alguma parceria tua com o governo? O projeto Njango, não sei se é o projeto, quando faz se é pelo projeto Njango Cultural ou mesmo se é pelo Luís de Castro como ativista, alguma parceria tua com o governo angolano? Não temos parceria nenhuma com o executivo angolano e muito pelo contrário, muitas vezes até essas ações que nós fizemos são
são vistas pelo executivo ou por algumas pessoas do executivo como alguma afronta. Mas, Por que se você está a ajudar as pessoas como alguma necessitadas? afronta, porque eles não fazem. Mas é importante aqui dizer que o ativismo é sacerdócio. É sacerdócio e quem encarna de facto o ativismo, quem diminui de facto a distância que existe entre as pessoas, e aqui já não digo de uma distância quilométrica, mas uma distância afetiva, quem tem de facto esse afeto condói-se com o sofrimento do próximo. E naquilo que nós temos um bocadinho que vamos angariando fruto dos nossos trabalhos, nós vamos dividindo também com aquelas pessoas que perecem, com aquelas pessoas que sofrem todos os dias. Nós temos feito esse trabalho já há algum tempo. Aliás, deixa-me lhe dizer que desde tenra idade eu tenho comigo esse lado da filantropia. Ok. Sou um ex-seminarista, né? Alguém que galgou pelo seminário menor, e então temos um bocadinho temente a Deus e cristão, e então temos esse lado para levar também um bocadinho daquilo que nós temos ao próximo. Não Muito bom. temos nenhuma parceria com o executivo angolano. Muito bom. E nessa sua caminhada, quando sais para essas ações de solidariedade, o que é que tens constatado? Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades? Existem muitas, mas as mais pesadas, assim que você vê e fica chocado, quais são esses? Bem, deixa dizer que, ao contrário daquelas pessoas que definem as políticas econômicas a partir da mutamba, sem conhecer a realidade fática do país, eu conheço a Angola profunda. Você acha que conhece Angola mais do que os nossos líderes políticos? Eu conheço Angola, já lá vou chegar. Eu conheço Angola profunda. O país tem 164 municípios e eu conheço 134 dos 164 municípios que o país tem. Ok. Eu há dias estive em Benguela e fui conhecer ali uma baixada ali no Lubito que chama-se Vilarejo. Ok, O vilarejo. Já ouviu falar do já. vilarejo, né? Sim, porque para além do sofrimento, da forma indigente que aqueles nossos irmãos vivem, deixou-me curioso o facto de ainda assim eles estarem a mobilizar apoio para a construção de uma biblioteca comunitária. Ok. E então eu fui para o vilarejo e deixamos o carro aí a uns 20 quilômetros e íamos descendo para o vilarejo. A primeira questão que eu coloquei, e já para responder a sua pergunta, a uma das pessoas que eu encontrei era se o administrador já esteve aí uma vez. E a resposta foi perentória e com alguma tristeza daquelas pessoas que vivem aí, que o administrador nem sequer conhece. O administrador do Lubito chama-se Calopa, sim. E nunca foi ao vilarejo, não conhece o Mas ele vilarejo. tem para resolver os problemas da população, não conhece o sítio mais precário. E eu perguntei, o governador Luiz Nunes conhece? Também não conhece o vilarejo. Então, portanto, eles governam um país que eles não conhecem. Ok. E a forma indigente com que vivem aquelas populações é muito triste. Punge o coração ver como é que aquelas crianças estão aí, defecam por volta das casas e tal. E eu tenho um vídeo que espelha essa realidade. E se aqui mesmo pelo casco urbano, se palmilharmos um bocadinho pelo casco urbano, nós vamos ver que não só petizes, mas também com adultos a procurarem alimento nos contentores. Imagina qual é o nível de vida daquelas pessoas que vivem lá naqueles guetos do país, na Angola profunda, onde não existe, por exemplo, um abastado ou uma pessoa de classe média que pega os restos dos seus alimentos para deitar num contentor. Como é que vivem aquelas populações? É muito triste. Nós, nem só de comida de lixo vive. Exatamente. O que eu questionei a essas pessoas é por que eles não reclamam? Por que essas pessoas não dão
o peito abala, é que essas pessoas ainda têm muito medo e nós precisamos em Angola vencer os fantasmas do medo. Que infelizmente essas pessoas não têm medo de viver lá naqueles morros onde vivem, onde se amanhã cair uma chuva torrencial podem não acordar, essas pessoas, mas têm medo de questionar esses indivíduos, essa meia dúzia de endinheirados que governam o país. É triste. E isso me remeteu logo a uma metáfora de Platão, o mito da caverna. O mito da caverna, onde as pessoas são acorrentadas numa caverna de costas e não conhecem a realidade de fora. Ok. Portanto, é importante começar a mentalizar as nossas populações que têm que começar a desafiar os fantasmas do medo. Agora, Luís, Começar a questionar os nossos dirigentes, porque senão não se constrói uma Angola mais igualitária como é que se quer. agora o que está em causa, Luís, é o facto de que quando os manifestantes, os ativistas vão ao programa, a uma manifestação, o que acontece aí, as pessoas ficam com medo. É um ambiente de terror. Então as pessoas ficam com medo de se calhar de serem baleadas, lançadas com gás lacrimogéneo. Então as pessoas têm esse receio. É importante. Se calhar é por isso. A luta deve ser uma luta de inteligência. Fazer um recuo e olhar para trás e olhar para o retrovisor e medir o impacto. Qual é o impacto que as manifestações já trouxeram? Qual é o impacto que as manifestações trazem? É importante medir riscos, capacidades, ameaças e traçar um plano de contingência. Portanto, se nós formos sempre para as manifestações, qual é o resultado que isso produz? Ok. Na tua opinião, tem produzido resultado? Produz algum resultado, mas não produz o resultado esperado. Porque é importante nós começarmos a sair das nossas zonas de conforto e ir dialogar e emancipar consciência lá onde as pessoas estão. Traçar, por exemplo, a nível do país, uma cartilha do ativista. Uma cartilha onde tenha exemplos execuíveis de ações que se podem levar a cabo para emancipar consciências. Eu penso que assim, quando tu sais com muito mais gente. Ok. Porque nós ainda temos a consciência, por exemplo, a nível daquelas pessoas menos avisadas, a nível daquelas pessoas menos equipadas. Por exemplo, que quando um governador vai inaugurar uma manivela a nível de um bairro, o cidadão chega e bate palma e agradece ao dirigente. Como se de algum favor lhe tivessem a Como se fazer. lhe tivessem a fazer um favor. É importante dialogar com essas pessoas que não é um favor nenhum, que o poder é popular. Se tu fores a uma mamã zungueira e dizer a mamã, esse negócio que tu tens aqui é teu, se tu chamares alguém para cuidar do negócio, tu tens o poder, essa pessoa não é tua chefe, essa pessoa é teu funcionário. E tu tens o poder, lá onde tu delinhares, se for quinzenalmente, se for mensalmente ou se for anualmente, de pedir contas a essa pessoa. Essa pessoa tem de te prestar contas. É assim que funciona também a dinâmica do país. Ou seja, Achas que o nível de alfabetismo interessa a essas pessoas? Porque naturalmente quem não conhece os seus direitos não cobra. Exatamente. É assim que funciona também o país. Ou seja, os partidos políticos vão a eleições, apresentam um projeto de sociedade. Esse projeto de sociedade vai ser votado pelo titular do poder, que é o povo. E o povo, ao eleger esse partido político tem 5 anos para materializar o projeto de sociedade que ele vendeu ao povo, que ele ofereceu ao povo. Quando esse partido político não consegue materializar esse projeto de sociedade, não serve para governar. Ok. E deve ser questionado. Agora, o governante não deve achar que é chefe do povo. Não, muito pelo contrário. Aqui há uma inversão de papel. Você vê um engravatado e tal, e ele quer ser chamado de excelência, quando no seu trabalho, naquilo que ele faz no dia a dia, não tem excelência nenhuma. Ok. Porque excelência deve ser resultado do bom trabalho que você faz.
do trabalho de excelência que você faz. Luís, Não deve ser um indivíduo que passa todos os dias, desde o dia que foi eleito até o fim do seu mandato, Uhum. até o fim do seu mandato, a usurpar o erário público e no fim do dia quer ser chamado de excelência. Não é excelência nenhuma. Excelência é o resultado do trabalho excelente que tu fazes e depois assim já te podem chamar de excelência, senão muito pelo contrário, é excelência de quem? Falam que os líderes políticos angolanos são os mais endinheirados aqui em Angola. São empresários que mais têm poder de compra. É assim que deve ser? Não, mas é a realidade fática e isso aqui é irrefutável. Em Angola é assim que acontece. Em Angola a política é o trampolim para as pessoas se realizarem. Ou seja, se tu olhares para o leque, por exemplo, de acionistas dos nossos bancos, se olhares, por exemplo, a nível da banca angolana e olhares para o leque de acionistas, 99% dos acionistas são políticos. Se tu olhares para, por exemplo, os empresários bem-sucedidos a nível do país, 99% são pessoas ligadas a políticos ou são mesmo políticos, ou são testa de ferro de políticos ou são políticos. Infelizmente em Angola é assim, porque um pacato cidadão, um Paulo Negrão ou um outro cidadão sem aquilo que eu chamo de lincocracia, lincocracia é um termo que eu junto dois termos aqui, um de inglês. O link mesmo, o conhecimento. Exatamente. Se não tiveres a lincocracia, não consegues chegar lá. Ok. Por quê? Porque eles amarraram um sistema de tal forma que para tudo tem que passar por eles. Okay. Infelizmente, até para conseguir um créditozinho, você tem que passar pelo político. É o político, a decisão final é do político. E então, se tu não tiveres filiação acérrima a um determinado partido político, ou não tiveres links de pessoas ligadas ao partido que sustenta o governo, no fim do dia tu podes ralar e acabas por não conseguir esse crédito. Olha, por exemplo, para o tipo de empresários que nós temos. Olha, por exemplo, não houve em Angola uma alternância política. Houve o mesmo partido está a governar, mas houve mudança de liderança. Okay. Mas olha que os políticos que eram os fortes empresários, os empresários mais fortes do país no tempo da outra senhora, no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, hoje o poderio deles baixou. Okay. Em grosso modo, okay. Mas nasceram novos empresários ligados ao atual presidente, as Matapalo, os grupos Carrinhos e outros que são, no fundo, as detentoras ou os privilegiados naquilo que são adjudicações diretas que são feitas pelo próprio presidente da República. Aproveitar essa deixa, o grupo Carrinho diz que se for atacado pelo próximo governo, é um tiro direto nos pés do presidente. Por que é que achas que este grupo fez essa afirmação? Não, é uma luta de mafiosos, né? Saíram os antigos mafiosos que estavam ligados, porque Angola é um país essencialmente governado por mafiosos. Saíram os antigos mafiosos, que o presidente João Lourenço, num dos seus discursos, apelidou de marimbondos. Saíram os antigos marimbondos e os novos marimbondos, como eles conhecem como é que funciona o sistema, já estão preocupados com o day after, já estão preocupados o que é que vai acontecer depois da governação do presidente João Lourenço, que na prática faltam apenas 3 anos, né? Faltam 3 anos de governação. Aí começa já a preocupação. Eu digo 3 anos porque em 2026 o MPLA terá de eleger o futuro candidato, exato, cabeça de lista do MPLA à presidência de 2000, e aí começa-se já a esvaziar os poderes do atual presidente. Então, na prática, depois com aquele período de vacatura que existe em ano eleitoral, onde existem
atos administrativos que o presidente já não pode efetuar, então na prática são mais 3 anos. E essas pessoas começam já a ficar preocupadas, como é que vai, o que é que será, qual será a atitude do futuro presidente. Por isso, é por isso que nós temos estado a dizer e apelar que dessa forma não se constrói país. É preciso aquelas pessoas que governam, os políticos, sejam eles da posição ou da oposição, que sentem e que façam um intervalo lúcido de facto, porque depois quem acaba por sofrer com tudo isso é o povo. E é importante pensar no povo. Com esse tipo de revanche não se constrói país, e nós precisamos construir uma nação de facto, uma nação onde o próprio angolano se sinta parte. E com esse tipo de comportamentos não se constrói nação. Há alguma necessidade de nós, os angolanos, a sociedade civil, ter que fiscalizar o trabalho do governo? É imperioso, não é só uma necessidade, é imperioso que a sociedade civil faça isso. Mas é imperioso que nós precisamos também que a própria revitalizar a própria sociedade civil. Porque nós hoje em Angola também temos, em grosso modo, uma sociedade civil que não sabe se é peixe ou se é carne. Uma sociedade civil que vai muito a reboque dos partidos políticos, e não é isso que se quer. Temos mais militantes ou temos mais patriotas? A sociedade, eu até não digo militantes ou patriotas, eu colocava a pergunta da seguinte forma: temos mais idiotas ou temos mais patriotas? Eu penso que temos mais idiotas e temos poucos patriotas. Mas a questão é que, voltando à vaca fria, a questão é que a própria sociedade civil também tem que se revitalizar, tem que saber se é carne ou peixe, tem que saber qual é o verdadeiro papel da sociedade civil, porque senão depois acabamos por não atingir o objetivo preconizado da sociedade civil. Portanto, é importante que a sociedade civil saiba que a relação entre a sociedade civil e os partidos políticos não é uma relação de subordinação. Que a sociedade civil não deve se subordinar aos partidos políticos. A relação entre os partidos políticos e a sociedade civil é uma relação de paridade. Quando nós percebermos isso, nós vamos começar a fazer de facto aquele que é o nosso papel. Porque o político, seja ele da UNITA, seja ele do MPLA, da FNLA, ou de um outro partido qualquer, hoje apareceram esses partidecos também, satélites ao MPLA, como a Bela Malaquias e outros. Tanto perceber que esses aqui não são chefes dos elementos ou dos indivíduos da sociedade civil. Não, nós temos uma relação de paridade e não de subordinação. Ok, muito bom. Estamos quase no final do nosso programa. Eu queria entender o seguinte: há uma situação entre ativistas, uns falam uma coisa, outros falam outra, e depois entram em choques. A gente depois fica sem entender quem realmente é ativista, quem é manifestante, quem não é, quem é militante. E hoje, se você fala mal de um determinado partido do qual ele está associado, é uma situação desagradável que vai ser criada. Então eu quero saber o seguinte: você acredita que o problema hoje é mais entre nós, sociedade civil, ou o problema são mesmo de facto os partidos? Primeiro, começamos mal porque um ativista cívico que se preze como ativista cívico não deve estar ligado a nenhum partido político. Tanto não deve defender ideologias político-partidárias. Para começarmos. Depois, há hoje no ativismo cívico uma tendência de busca de protagonismo. As pessoas não olham de facto para aquilo que devem fazer, para a advocacia social que devem fazer como tal. Olham mais para a busca de protagonismo. Isso emperra, em grosso modo, aquilo que é a luta que as pessoas fazem. É preciso que as pessoas começam a desparasitar as suas consciências para perceberem de facto qual é o seu papel enquanto ativista cívico. Que eu, enquanto ativista cívico, não devo estar ligado ao partido A, B ou C, porque depois a advocacia social, que é o papel primordial de um ativista cívico, que eu faço, acaba por não ter o efeito desejado.
Daí que no introito da minha intervenção eu falo sobre a questão de medirmos de facto o impacto daquilo que nós temos feito. Será que nós ficamos só pelas manifestações? Será? Depois há uma tendência que é levada pela própria sociedade civil, uma tendência de intolerância política muito forte. É a questão, por exemplo, se eu hoje criticar um partido político na oposição, vêm alguns ativistas ligados a partidos políticos a atacarem. Okay? Porque nós criamos a ideia de que os partidos políticos, os atos das figuras de proa ou dos militantes dos partidos políticos da oposição não devem ser escrutinados. É um grande erro. Se nós não tivermos partidos políticos fortes, nós também não teremos instituições fortes, porque é importante perceber que os partidos políticos é o viveiro dos quadros do país. Então é importante nós escrutinarmos o comportamento daquelas pessoas que hoje estão na oposição, mas amanhã podem ser poder. Começarmos a olhar para o comportamento também dessas pessoas, que nós, enquanto sociedade civil, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Ok. Olhar para alguém do MPLA comum e olhar com alguém da UNITA, não. São políticos, os atos dos dois devem ser escrutinados. Ok, mas fala-se muito que a UNITA, há muitos comentários eu tenho lido, a UNITA ainda não é um governo, nunca governou, então vocês não podem criticar a UNITA. Não é bem assim, porque a UNITA está nas instituições. A UNITA não governa, mas a UNITA está nas instituições. A UNITA está... se olharmos para a CNE é constituída pelos partidos políticos. Se olharmos para os tribunais, por exemplo, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional tem lá alguém que representa a UNITA, ou seja, os partidos com assento no Parlamento têm representação a nível de algumas instituições. A UNITA está no Parlamento. O ato da UNITA a nível do Parlamento, se não tiver a ser bem feito, deve ser escrutinado. Você não pode dizer que um deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA que não exerce ipsis verbis o seu papel, você deve passar a mão na cabeça dele. Se ele eventualmente amanhã for poder, vai ser um diabozinho que você próprio criou, porque você foi passando a mão na cabeça dele. Então é importante que as pessoas tenham consciência que a UNITA está nas instituições, sobretudo aquelas instituições em que estão de forma representativa, como é a própria Assembleia Nacional, como é a Comissão Nacional Eleitoral, as comissões nacionais provinciais, as comissões eleitorais provinciais, as comunais, as municipais. A UNITA está aí, está nas instituições. Então é importante desconstruirmos essa narrativa de que os atos deles não podem ser escrutinados porque não estão no poder. E é agora mesmo que eles não estão no poder que nós temos que começar a ver como é que eles andam para depois avaliarmos se o nosso voto pode ser depositado ou não para a UNITA, porque você não vai depositar um voto como se faz em Angola de olhos vendados. Ok. Só a justiça é que se faz de olhos vendados, os votos não. Os votos você tem que ter consciência. Por isso é que em Angola ouve-se muito o partido do coração. Só em Angola é que eu ouço isso, o meu partido do coração. Não? As pessoas não votam em consciência, que as pessoas nem sequer conhecem. Se nós hoje andarmos um bocadinho aqui, para humilharmos um bocadinho aqui a URB e perguntar qual é o programa de governo do MPLA, as pessoas não conhecem. Qual é o programa de governo que a UNITA apresentou nas últimas eleições, as pessoas não conhecem. Mas votaram. Por quê? Porque votam no partido do coração. Não e é isso que nós temos que começar a emancipar a consciência das pessoas. As pessoas têm que votar nos programas eleitorais, ver se é execuível o programa, se não é execuível. Aquele partido que teve aí, que ficou há 48 anos no poder, que sempre nos vendeu uma utopia
de um projeto de sociedade que não conseguiu materializar há 48 anos, vai conseguir materializar esse que ele está a trazer agora. Então é importante as pessoas refletirem, é importante levarmos o país, a deixarmos que o país se faça como está a se fazer nos últimos 6 anos, em que um grupo de indivíduos se apoderou do poder, da forma como se apoderou, e continua a levar o país lá para o precipício. Muito bom. Olha, nós só temos mais 5 minutos, mas vou fazer-te aí a última pergunta. Até porque o projeto Njango Cultural é mesmo isso. Os jovens, fala-se muitas vezes que os jovens, principalmente grandes políticos, dizem que os jovens não leem, bebem muito e são distraídos. Agora eu quero entender, Luís, os jovens não leem porque não querem ler, porque não têm oportunidade de o fazer, não há bibliotecas, não há incentivo, ou é mesmo porque o jovem angolano em si é preguiçoso, está desinteressado quanto ao conhecimento, leitura, conhecimento? Bem, no latim há um ditado que diz primum vivere, deinde filosofar. Primeiro comer, depois filosofar, que no ditado folclórico é saco vazio, não fica em pé. Ok. Um indivíduo que não tem nenhuma refeição por dia, você não pode exigir que esse indivíduo tenha uma média, mesmo que ele até tenha um QI acima da média, você não pode exigir que ele pegue um livro para ler todos os dias. Ok. É que não há interesse. Nós vivemos num país de pirâmide invertida. Num país onde, por exemplo, incentiva-se mais as missas, incentiva-se mais, sem desprimor nenhum para os nossos irmãos kuduristas, incentiva-se mais o kuduro do que, de facto, a ciência. Você tem, por exemplo, a nível de Luanda, uma vila dos kuduristas. Mas você nunca viu um administrador que atribuiu um terreno ao melhor estudante do município. Ok. E por que Porque você tem o prêmio, porque os nossos irmãos kuduristas arrastam multidões. Ok. Arrastam multidões e nós temos um partido que sustenta o governo que gosta disso, gosta de pessoas que arrastam multidões. Então é importante ter esse leque de pessoas ao nosso lado. Então Agora, quem amanhã vai substituí-los com capacidade de governar esse país? Não, os filhos deles, que eles mandaram para a Inglaterra, que mandaram para a França, que mandaram para estudar, porque eles não estão interessados que você substitua, porque eles querem manter a hegemonia familiar. Então vão fazer o quê? Vão te deixar aqui a estudar debaixo da árvore, numa província, por exemplo, como o Ambo, que durante a semana, na época chuvosa, chove 3-4 vezes por dia, e a sala de aula é debaixo da árvore, e o aluno tem apenas um dia de aula, e o quadro até uma janela que eles foram retirar de uma obra qualquer. E então eles não estão preocupados com isso, porque os filhos deles estão a estudar na Inglaterra, os filhos deles estão a estudar em França, os filhos estão... Então eles não estão preocupados com isso. E aliás, porque eles têm consciência também que elevar o nível de ensino em Angola é emancipar mais consciência. Haverá mais pessoas com conhecimento, e essas pessoas vão questionar ainda mais, porque eles não estão preocupados com pessoas que tenham conhecimento de facto, estão preocupados com pessoas que reproduzam conhecimento. Então é essa Angola que se quer construir. Ok. Luís de Castro, muito obrigado pela sua participação na Rádio 20. Muito gosto em ter-te aqui. Tens aí um minutinho para deixar mais uma informação, caso queiras. Bem, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer por esse diálogo que foi feito aqui. Eu tenho dito que a palavra é a casa do ser e o homem é o seu pastor. Isso. Nenhuma coisa está lá onde falta a palavra. Para dizer o que é preciso incentivar o diálogo.
dizer aos meus companheiros ativistas cívicos que se calhar pautarmos mais para o diálogo com as comunidades, em vez de olharmos muito para a questão manifestação. Não é que vamos parar de fazer manifestação, mas é importante trazer uma luta mais inteligente, uma luta que possa emancipar mais consciências, no sentido de que quando saíres, tu sais com um número elevado de indivíduos, e esse número elevado de indivíduos possa então atingir o objetivo preconizado. Muito bom. Luís, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui, tá? Volta sempre. Aprendemos imenso, foi uma grande partilha. Então foi mais uma entrevista na sua rádio, programa Papo Reto. Estamos a bazar técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá de Bravo no áudio, Pinox nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.